Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Programa Boas Novas tem sorteio para você. Nosso patrocinador, Easebox, é o e-commerce que leva diversos produtos até sua casa. Você pode comprar online e receber sua compra na segurança do seu lar pelo site www.easebox.service. E a Easebox vai presentear alguém com o kit da Piracanjuba e é muito fácil concorrer. Basta entrar lá no Instagram, @Hamilton Antônio Silva, seguir para acompanhar a palavra de Deus e seguir também o @EaseboxService. Está aí na sua tela. Na foto oficial, é só você marcar um amigo nos comentários e pronto, o kit Piracanjuba pode ser seu. Simples, né? Participe! Boa sorte a todos e fique agora com o programa Boas Novas. Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Hamilton Silva. Você está no programa Boas Novas, que vai ao ar pela Goiás é Mais TV, todos os sábados às 18 horas. Eu gostaria que você pudesse não somente assistir o nosso programa, mas pudesse curtir, comentar, compartilhar, para que mais pessoas possam assim ouvir, ver a palavra de Deus e assim termos uma interação. Eu agradeço também aos nossos patrocinadores, que todos os sábados estão aqui conosco, nos ajudando e participando assim da divulgação da palavra do Senhor. Nesse programa de hoje, eu quero compartilhar com você o que as tempestades da vida nos ensinam. A partir do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 a 52, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, a remar porque o vento lhes era contrário. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Vamos orar e pedir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos dê iluminação para a sua palavra e meditação no nosso programa de hoje. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez em um programa para trazer a palavra de boas novas aos corações. Ó Deus, que o Senhor nos dê entendimento, iluminação das Escrituras, para que possamos, ó Deus, aplicá-la corretamente, ó Deus, aos nossos corações e ela venha produzir fruto em nós pelo poder e obra do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós passamos e vivemos muitas lutas, dificuldades, aflições, tribulações e que de fato nós podemos usar a expressão
as tempestades da vida, as tribulações da vida, ou colocarmos, por exemplo, olha, o mar da minha vida está revolto. Mas em meio a estas lutas, aflições da vida, o que nós podemos aprender com elas? Por isso, no programa de hoje, eu quero compartilhar esse tema. O que as tempestades da vida nos ensinam? Nesse evangelho, no Evangelho de Marcos, o objetivo de Jesus Cristo é continuar treinando os seus discípulos. O discípulo de Jesus já havia experimentado aquilo que Jesus Cristo estava ensinando por meio da pregação, por meio dos ensinos de Jesus. Jesus então ensinando com a sua própria vida prática ali no dia a dia, ensinando aos seus discípulos a pregar, a conceder aos seus discípulos autoridade. Nós já temos falado em todos os programas, autoridade sobre a morte, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades. Então aqui Jesus Cristo traz mais um elemento do seu ensino para os seus discípulos, no entendimento e trazer aos corações dos seus discípulos que Ele também é aquele que satisfaz todas as nossas reais necessidades. E por isso, então, Jesus Cristo traz aqui nesse contexto, nós temos o milagre dos pães. Mas o milagre dos pães, conforme narrado nas Escrituras e conforme narrado especialmente no Evangelho de João, Jesus Cristo então estava apresentando diante das pessoas como Moisés no deserto. Jesus Cristo então, ele diz que ele é o verdadeiro maná que desceu do céu. E ali Jesus ao realizar os milagres, as pessoas queriam fazer Jesus rei, ou seja, eles não haviam entendido o propósito do reino. Assim como os seus discípulos em muitos momentos também não haviam entendido, bem como a própria família de Jesus também não haviam entendido acerca da missão e a obra de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, mesmo diante dessa circunstância, Jesus ele quer ensinar algo mais aos seus discípulos. Então, nesse intento que as pessoas queriam fazê-lo rei, mas ele então desvencilha dessas pessoas, ele vai até os seus discípulos e dá uma ordem, uma ordenança, uma palavra para os seus discípulos passarem para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Jesus então despede da multidão e ele sobe para orar. Então, nesse sentido, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, à luz do texto, à luz das Escrituras, é que o que as tempestades nos ensinam, em primeiro lugar, nos ensinam que precisamos, como Jesus, cultivar a oração. E olhando para o ministério de Jesus, era comum Jesus Cristo tirar momentos de oração. Jesus Cristo ele tinha um hábito, principalmente, a orar em alta madrugada ou durante a madrugada, porque era o momento que ele estava sozinho, era o momento então que ele tinha a oportunidade de orar. É o que nós chamamos o momento de solitude de Jesus. E Jesus Cristo então, sendo o Filho de Deus, que foi ungido gloriosamente pelo poder com o Espírito Santo de Deus, conforme narrado nas Escrituras no batismo de Jesus, mas mesmo assim Jesus Cristo ele tirava tempo para oração, tirava tempo para relacionar-se com Deus. E o Evangelho de Lucas é mais enfático acerca dos momentos de Jesus, no seu momento de oração. Por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 5 e o versículo 16, diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 6,12, naqueles dias retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então, queridos, Jesus Cristo, então, sendo o glorioso Filho de Deus, ele orava e nos ensina, então, a importância da oração. O Evangelho de Marcos, o capítulo 14, verso 38, já ali próximo da sua, chegando ao seu martírio, Jesus Cristo diz aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne
é fraca. Uma das grandes dificuldades que nós temos ao enfrentarmos as tempestades da vida, de fato é isso, é tirarmos um momento para orar. Eu sei que muitas vezes nas aflições da vida, nós não temos muitas vezes ânimo para orar, não tem ânimo para falar com Deus, mas eu quero desafiar você e a mim nesta hora, em nome de Jesus, com uma palavra de boas novas para o seu coração. Oração é uma grande oportunidade que nós temos de rasgar a nossa alma, rasgar o nosso coração, nos prostrarmos diante de Deus, colocarmos diante de Deus a nossa aflição, a nossa angústia e diante de Deus podermos de fato sermos pastoreados, sermos abraçados pelo Senhor e ouvirmos a voz do Senhor falando à nossa mente e ao nosso coração para que nós tenhamos alegria e esperança, porque aquela dor, aquela dificuldade, aquela aflição há de passar. Em segundo lugar, as tempestades da vida nos ensinam que elas podem produzir medo e desespero. Nos versículos 48 a 50, de fato, nós encontramos uma circunstância difícil na vida dos discípulos. A Bíblia diz então que eles ficaram aterrados, amedrontados, apavorados, tomados de medo, gritaram. E aí a Bíblia diz que açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu quero explicar para você esse fenômeno. Pela misericórdia e graça de Deus, eu tive a oportunidade de, em 2012, estar navegando no mar da Galileia com alguns preciosos e amados irmãos. E era um período de janeiro, um período mais frio, né? Um momento que a gente estava ali bem agasalhado. Mas há um fenômeno natural naquela região. O Mar da Galileia, então, ele está colocado numa das partes mais baixas em relação ao nível do mar. Então, à frente há um paredão. E a oeste, à esquerda, do ponto da circunstância que você está, olhando então para o Monte Hermon, do Mar da Galileia, você pode contemplar o Monte Hermon ao longe, é onde os ventos frios descem todo ali no Vale do Jordão, e esses ventos frios encontram os ventos quentes na região da Galileia, e ali há aquele encontro então de massa de ar frio com ar quente, e esses ventos batem naqueles paredões e provocam assim então essas repentinas tempestades. Então, queridos, era isso, aquele turbilhão, aquele vento, aquela agitação do mar, e eles remando em sentido contrário aos ventos que vinham contra eles. E aí, é importante nós lembrarmos que era ao cair da tarde. É ao cair da tarde. E Jesus Cristo vai estar com eles na quarta vigília da noite. Se nós olharmos no tempo da contar do dia, na perspectiva romana, isso é por volta das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Então percebe esse tempo que Jesus Cristo estava no monte orando e de forma sobrenatural, porque a distância relatada na Bíblia é de 5 a 6 quilômetros, da onde Jesus Cristo estava em relação aos seus discípulos. Ele estava orando no monte e sobrenaturalmente ele viu os discípulos naquela circunstância, situação, mas ele vai horas depois para estar com seus discípulos. E meio naquele momento de terror, estavam aterrados, e Jesus Cristo então vem andando por sobre o mar, e talvez você fica admirado do espanto deles. Mas imagine você, se você estivesse em um dos lagos da nossa região, ou no Serra da Mesa, ou em Corumbá 4, por exemplo, que é bem conhecido de todos nós goianos. E se você estivesse lá, de repente, à noite, os ventos fortes, há uma tempestade de vento, e você sendo o barco tomado de um lado para o outro, e aí eis que chega alguém andando por sobre as ondas. Eu tenho certeza que você também, assim como eu, gritaria assustado, perplexo, aterrado. Que visão é essa? Então, queridos, o medo faz isso conosco.
De repente você está andando por uma rua escura e você começa a imaginar coisas, pensar coisas. De repente passa um vento, balança uma árvore e você entende, compreende que ali é um fantasma. Então esta era a circunstância e situação dos discípulos. Mas o que estava acontecendo com eles já era um cansaço físico, um cansaço mental, um desespero que tomou conta da mente e do coração dos discípulos. Então é perfeitamente natural, compreensivo que diante desse quadro de cansaço físico, mental, bater o medo, bater o desespero e eles então ficarem amedrontados. Mas em terceiro e último lugar, o que as tempestades nos ensinam é que é preciso crer e continuar crendo em quem é Jesus. É preciso crer e continuar crendo em quem é Jesus. Então Jesus Cristo se apresenta ali para eles e Jesus então diz uma palavra gloriosa que eu e você gostaríamos de ouvir e que Jesus Cristo diz para mim, para você ainda nos nossos dias: tende bom ânimo, não temas, sou eu. Essa expressão, tende bom ânimo, não temas, você vê essas duas expressões de forma constante no Evangelho de Jesus. Jesus Cristo, quando ele está andando com Jairo e as pessoas dizem: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu, ele diz: não temas, crê somente. Jesus Cristo, ao chegar diante da dor, da aflição das pessoas, ele dizia: tende bom ânimo. E essa expressão textual de tende bom ânimo, ela é um imperativo, mas ela também está no presente, no ativo, está no presente também, dando essa compreensão textual para você nesse momento de que você precisa crer e continuar crendo. Porque Jesus Cristo, ele não te abandona. Jesus Cristo, ele não deixa você e ele vem até você, a sua mente, ao seu coração, dizendo: tende bom ânimo, não desanime, não temas. E outra expressão que Jesus Cristo usa é: tende bom ânimo, não temas, sou eu. Queridos, essa expressão gloriosa de Jesus é uma expressão de deidade, é uma expressão de autoridade de Jesus, é a expressão de Jesus de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando ele diz, quando a palavra de Deus diz, Moisés pergunta: Senhor, eu vou falar no teu nome, eles vão perguntar o que eu vou dizer, e Deus diz: Moisés, diga, o eu sou me enviou a vós outros. Então, nesse sentido, Jesus Cristo se apresenta como esse eu sou. Mas eu quero trazer aqui, queridos, diante de nós, o relato de Mateus capítulo 14, do verso 22 ao versículo 33, acerca de Pedro. Pedro é aquele discípulo de Jesus que tinha uma proeminência sobre os discípulos, aquele que falava, aquele que dialogava, aquele que respondia, aquele ali que questionava Jesus Cristo. Então, diz a palavra de Deus em Mateus 14, verso 28 e verso 30, quando Jesus Cristo diz: sou eu, e Pedro diz: Senhor, se for o Senhor mesmo, que eu permita que eu vá até o Senhor. E aí, queridos, Jesus Cristo permite que Pedro vá até Jesus, conforme diz as Escrituras. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me! E aí, queridos, o vacilo de Pedro em continuar crendo, muitas vezes se assemelha a nós em situações difíceis da vida. Nós nos identificamos com Pedro. Há momentos então que você é forte, há momentos então que você tem ânimo, há momentos então que você tem vigor, mas há momentos de desânimo, há momentos de angústia, há momentos, quem sabe, de depressão, e nesse momento, nesse sentido, a palavra de Deus diz
que Pedro começa a afundar e ele clama por Jesus, e Jesus está pronto para estender a mão, conforme é relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 14, 31 e 32. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E Jesus Cristo, então, produz no coração dos seus discípulos a adoração. Produz no coração dos seus discípulos aquele espanto daquela circunstância gloriosa. Agora o Mestre está conosco, o mar se acalmou. As tempestades agora não podem nos destruir. As tempestades agora não podem nos submergir. O Mestre, o Rei dos Reis, Senhor do céu e terra, dos mares, que intervém num fenômeno natural da natureza, está aqui conosco. Ele pode intervir na sua vida também. Essas são as boas novas para o seu e para o meu coração. Eu quero deixar com você, meu querido, 3 aplicações para o seu coração. Primeira delas, os seguidores de Cristo sempre poderão crer que Ele estará presente no meio da noite e durante as tempestades da vida. Como eu disse, Jesus Cristo estava ao longe, cerca de 5 a 6 quilômetros, e Jesus Cristo vê, Jesus Cristo contempla ali os seus discípulos. A tempestade se deu ao cair da tarde e ele foi por volta de 3 a 6 horas da manhã. Há momentos que parece que Jesus Cristo está demorando te atender. Há momentos que você está desanimado, mas eu digo, você crê em nome de Jesus. Ele vai chegar na sua vida na hora certa, no momento certo, como Deus maravilhoso, glorioso, que é o Deus da providência. Em segundo lugar, a experiência de Pedro mostra que a fé pode vencer os obstáculos e que a dúvida pode levar ao desastre. A experiência de Pedro mostra que a fé pode vencer os obstáculos e que a dúvida pode levar ao desastre. Então, por isso, queridos, a receita das Escrituras é: não temas, crê somente. É um imperativo, é uma ação, mas é um presente, ou seja, é um tempo constante de você crer e continuar crendo em nome de Jesus. Em último lugar, muitas vezes o nosso coração se mostra endurecido diante dos problemas, mesmo que já tenhamos experimentado o cuidado de Deus. É o que registra para nós o versículo 52 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Com quantos milagres, desde o dia em que Jesus Cristo chamou os seus discípulos e andou com os seus discípulos, quantos milagres Jesus realizara, quantos milagres Jesus operara, e os discípulos haviam contemplado toda a glória de Jesus sendo manifesta, curando pessoas, libertando pessoas, trazendo pessoas da vida para a morte, mas a Bíblia diz que eles não haviam entendido o milagre da multiplicação dos pães e estavam com o coração endurecido. Eu quero dizer para você, nesta hora, em nome de Jesus, muitas vezes você já experimentou o cuidado de Deus em Jesus Cristo. Você já foi abraçado por Jesus. Você já experimentou grandiosos, maravilhosos milagres. E talvez agora, nesse momento, você se sente incrédulo, você se sente desesperançado, você se sente desanimado. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, Jesus Cristo é o mesmo que está aqui para aquietar o seu coração, aquietar a sua alma e trazer para você bênçãos gloriosas e copiosas. Meu querido, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor, a cada dia, meu Deus, nas tempestades da vida, que nós tenhamos um momento, ó Deus, de oração, que nós temos, ó Deus, um momento de estarmos com o Senhor, ó Deus, e mesmo diante de tantas coisas turbulentas ou o mar revolto da nossa vida, mas temos essa esperança que o Senhor enviou Jesus Cristo e Ele vai cuidar de nós no momento certo, na hora certa. E assim, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, derrame todas essas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações e sobre todos aqueles, ó Deus, que estão sendo afligidos nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua paciência de poder ouvir e que Deus, em nome de Jesus, abençoe a sua vida. Até o próximo programa.
às 18 horas. Eu espero você, em nome de Jesus. Um grande abraço. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.